Olá, o Fala Câmara Entrevista atualiza com os vereadores os assuntos que estão em andamento aqui na Câmara Municipal de Bauru, nas comissões internas, no plenário, nos bastidores e as demandas também que chegam diariamente ao gabinete. O vereador Marquinhos Souza tem alguns desses assuntos que está sendo abordado, lógico, também por sua atuação parlamentar. Vou começar pela questão das queimadas urbanas. O vereador tem atuado em relação a essa questão. Nós temos uma campanha que a gente repete matéria todo ano, infelizmente, de que nesse período de estiagem é muito seco, aumenta a incidência de problemas de saúde e de gastos do orçamento, que já é apertado, relacionado ao pronto atendimento infantil, enfim, uma série de consequências. E a pendência em relação ao Corpo de Bombeiros do orçamento, Marcos. Bom, vamos lá, Nelson. Primeiro que Bauru, a gente percebe, é uma cidade que possui um número muito grande de terrenos ociosos, né? Pessoas que possuem terras dentro do município, na zona urbana de Bauru e sem finalidade. Fica ali, né, esperando o melhor momento para fazer a comercialização desse terreno. E ao mesmo tempo essa pessoa, ela não cuida desse terreno, automaticamente ela fica um local para descarte de entulhos e todo tipo de porcariada que a gente vê na cidade, muito sujo em vários locais, e também o problema do mato alto e, consequentemente, a queimadas numa época do ano agora que a gente está com essa estiagem, com essa falta de chuva. Então, a gente tem um problema ambiental e tem um problema de saúde, pronto-socorro infantil lotado de criança com problema respiratório, os idosos também sofrem muito. E aí, Nelson, é um problema muito sério, porque você tem a questão da educação ambiental, que eu acredito que deva ser trabalhado não só na Semana do Meio Ambiente, mas em todo o ano. E eu acho que poderia ser até um pouquinho mais além. Eu acho que a gente poderia desenvolver um trabalho junto à Secretaria Municipal de Educação, de que as próprias crianças fiscalizassem os seus pais e contribuíssem de chegar em casa e falar para os pais do problema que causa as queimadas dentro do município. Eu acho que seria um trabalho interessante para fazer com as crianças. Educação ambiental para os adultos, eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que essas pessoas teriam que começar tudo do zero, para elas entenderem que não tem por que você ir lá e riscar o palito de fósforo num local onde você sabe onde vai começar, mas você não sabe onde vai terminar. Então, muitos reincidentes já, muitos incidentes. Daí nós temos a possibilidade do Corpo de Bombeiros trabalhar nessa questão da fiscalização para a punição dos proprietários desses terrenos. Onde que eu quero chegar? São aproximadamente, Nelson, 20 chamadas todos os dias para o Corpo de Bombeiros para apagar algum incêndio em algum terreno que está pegando fogo na cidade de Bauru. Isso é muito complicado. Tem dias que você olha, nós temos a cidade coberta por uma fumaça e todo ano é a mesma coisa. Todo ano, entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Nós temos o problema de falta de recursos, uma vez que o município não tem mais arrecadação através da taxa de bombeiro, né? Nós temos aí uma decisão federal nesse sentido. Então se procura alternativas para melhorar as condições da arrecadação do Corpo de Bombeiros. É óbvio que essas multas que devem ser aplicadas para os proprietários desses terrenos, no caso de incêndio, não vai resolver o problema do bombeiro. Existe uma outra tratativa junto com o secretário de Finanças do município e com o prefeito municipal para que se ache uma forma de repasse de recursos para o bombeiro. Porque a pergunta que nós temos que fazer é: qual equipe de Corpo de Bombeiros você quer para a sua cidade? E isso quem tem que falar é o prefeito da cidade. Existe um convênio assinado onde o Estado entra com parte de recursos e o município entra com outra parte de recursos. Existe a possibilidade do prefeito falar: não, eu não vou fazer nenhum tipo de repasse, e você vai arcar com a consequência de ter aí uma equipe de Corpo de Bombeiros sucateadas. Isso daí eu acho que não é o melhor caminho e acredito que não é esse o caminho que o prefeito vai tomar, e eu espero que o jurídico contribua, inclusive, nessa discussão, nesse caso. E a possibilidade de o Corpo de Bombeiros trabalhar também na atividade delegada, isso deve ser encaminhado a um projeto de lei para a Câmara Municipal, onde eu estive numa reunião com o prefeito e o Corpo de Bombeiros, foi feita essa solicitação para que o próprio Corpo de Bombeiros pode, a partir do momento que vai lá, apaga um incêndio nesses terrenos particulares, através da atividade delegada, ele pode voltar e mandar a notificação da multa para o proprietário desse terreno. Importante deixar registrado que
a legislação ambiental, ela não quer saber quem que riscou o palito de fósforo. Ela vai Você que tem que cuidar do seu terreno. Você tem que cuidar do seu terreno. Vai punir o dono do terreno. Então, é para isso que nós estamos trabalhando, Nelson, e a gente espera, com o passar do tempo, minimizar esse problema das queimadas na cidade de Bauru. Para ser prático no andamento, então tem duas questões administrativas. Uma é um procedimento interno com avaliação do jurídico em função da decisão do Supremo Tribunal Federal se tem repercussão negativa ou não para a possibilidade de repasses do orçamento. E o outro é a modificação da lei da atividade delegada para essa questão. Exatamente. São duas coisas. Na atividade delegada, isso vai contribuir para que esses proprietários de terrenos passam a ser notificados e as multas, que são valor alto, inclusive, Nelson, as multas variam de 5 mil a 27 mil reais. É muito alto, mas nós temos, como falta de fiscais, que nós sabemos que nós temos no município, a dificuldade de notificação desses proprietários. Aí a atividade delegada entraria para fazer esse trabalho. A questão de vagas nas escolas, o prefeito anunciou, foi divulgado amplamente, a questão de 400 vagas nesse momento para bolsas de escolas do ensino infantil integral, para reduzir a fila por ordem daqueles que estão inscritos neste momento, Marcos. Exato. A cidade de Bauru, Nelson, diferente de outras cidades como Piracicaba, por exemplo, Piracicaba, ela abre inscrições para a matrícula tanto das crianças como dos jovens e tudo mais, e de 4 meses a 2 anos e daí diante, 2 vezes por ano. Então a população vai lá, faz a inscrição. Bauru não, Bauru fica aberto a central de vagas 365 dias por ano. Então, todos os dias o município recebe a solicitação de vagas, principalmente em creches ou EMEIs, né? Que as pessoas, EMEIs ou EMEIs, né? Que é de período integral ou de meio período para as crianças de 6 meses a 4 anos. E o que acontece? O déficit hoje gira em torno de 1.500 vagas, ou seja, são 1.500 crianças esperando vagas em creches na cidade de Bauru. Existe um TAC assinado entre o Executivo e o Ministério Público para zerar essa fila, né? Isso daí, a gente tem informação que está estourando o prazo, né, para que o município dê uma resposta. Nós estamos com 2 escolas, 2 creches paradas, uma no Roosevelt, que foi retomada recentemente, deve ser entregue no mês de agosto. E a outra lá na Quinta Ranieri, que são 180 vagas cada uma, que poderia já ter absorvido parte dessa demanda que nós temos no município, mas infelizmente a empresa vencedora da licitação à época, infelizmente abandonou as obras e infelizmente nós temos repetitivamente problemas de empresas no município de Bauru que ganha a licitação, inicia as obras e não tem perna para tocar até o final. Atrasou a entrega dessas escolas. Então, o município achou por bem, nesse momento, de uma forma emergencial, para que resolva pelo menos parte dessa demanda, comprar vagas de creches, né, em escolas particulares no município de Bauru. Né? É algo que vem aí, a gente vê que é uma boa alternativa, ao mesmo tempo a gente vê aí a reclamação. Ontem nós recebemos aqui o pessoal do sindicato questionando, falando que o prefeito estaria terceirizando mais um serviço do município. Mas a pergunta, Nelson, que a gente tem que fazer é para esses 400 pais que terão as suas crianças estudando, as suas crianças nessas creches particulares. É para eles que nós temos que perguntar o que eles acham dessa proposta. Eu tenho certeza que eles vão aprovar, porque eles pagam impostos, eles fazem recolha dos seus tributos e eles têm direito sim de ter as suas crianças na creche, e eu vejo com bons olhos e eu acredito que essa proposta deva passar aqui na Câmara Municipal. Outro anúncio também de porte é a contratação da Caixa pela Prefeitura de Bauru, num programa que são só 6 cidades no Brasil, para fazer o estudo da modelagem do lixo. Aliás, não estamos falando de queimar de lixo e questão ambiental aqui. Há um bom tempo, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos já mudou o jeito de tratar com lixo, o destino e o tratamento final. Nós é que ainda não cometemos e não fazemos a nossa parte, inclusive na distribuição em escala dentro de casa. Esse estudo será apresentado lá na frente ainda, são 30 meses, e tem uma série de possibilidades nele da estrutura. Primeiro, o que você achou dessa questão de separar a coleta de lixo, que é um serviço prestado pela Endurbe, em relação à apresentação dessa proposta, Marcos?
Nelson, esse estudo, né, que é só para bem rapidamente explicar para as pessoas que estão nos acompanhando, usinas de lixo que fazem o tratamento do lixo, elas já são muito comuns na Europa. No Brasil ainda é novo, são poucos os modelos que nós temos e existe aquela dúvida de qual o melhor modelo para ser implantado. Né? Qual o modelo que você hoje é o melhor modelo, mas que daqui 20, 30 anos ele continua sendo um bom modelo para a cidade. Inclusive, né? Para gerar energia. Para gerar energia e tudo mais, né? Porque a proposta é se enterrar o mínimo possível. Mesmo depois de se fazer a separação do reciclável aqui, que for encaminhado para a usina, lá na usina tem que ser feito um trabalho para você enterrar o mínimo possível de lixo, né? Nós não podemos aceitar aí a quantidade de toneladas que a gente manda aqui para Piratininga para ser enterrado, né? Você imagina depois que terminar esse aterro, quantos anos você tem que fazer ainda a manutenção desse aterro por conta do problema desse lixo que é depositado lá. Foram 3 pontos, né, que foi pedido para o prefeito para ser mantido nesse estudo. O primeiro ponto é a questão do modelo da empresa que vier a tratar o lixo na cidade, continuar com a manutenção do aterro extinto de Bauru. Assumir a operação e finalização do aterro. Exatamente, porque tem um custo, né? Nós temos um custo elevado para fazer a operação daquele aterro. O segundo ponto é manter os recicláveis para as cooperativas da cidade de Bauru, ou seja, as cooperativas continuariam fazendo, recebendo os recicláveis da cidade de Bauru. E o terceiro ponto, esse que você colocou, seria não colocar a questão da coleta e o transporte, o transbordo do lixo até essa futura usina de lixo da cidade. Eu enxergo que o prefeito ele pensou nos servidores da Indurb, principalmente nos coletores. Existe um temor muito grande de terceirizar tudo, né? De fazer um estudo, implementar, contratar uma empresa lá na frente, seja com modelo de concessão ou seja modelo de PPP, que viesse e fizesse tudo. Marcos, tem uma questão aí para acrescentar, claro, para as pessoas entenderem que me parece razoável de se colocar à mesa, além da questão dos serviços da Indurb, que são realizados hoje, uma questão de emprego funcional e crise, não dá para desconsiderar, que está comentando. Sim. Um outro é de que aqueles que adotaram o pacote integral, de se analisar a questão de controle, porque o peso fica, e o controle de transporte e peso fica na mão do poder público e não da empresa que vier a prestar o serviço. Exatamente. São 2 pontos importantes aí. O primeiro ponto é que você, além de você manter os serviços dos coletores da Indurb, sem ter problema de ter que essa empresa absorver essa mão de obra, tem essa questão do controle. Né? Porque você já imaginou, uma empresa vem e faz tudo, ela faz a coleta, ela faz o transporte, o transbordo, se for o caso, e ela mesmo leva para a empresa dela, que vai fazer a pesagem lá e depois ela manda aí vamos falar, a conta para o município pagar. Então, é importantíssimo que se faça, o poder público mantenha com a coleta e a destinação, até porque não existe nenhum segredo nisso, você não precisa contratar um estudo para você saber como é que você tem que fazer a coleta da sua cidade. Então, não tem por que estar incluso nesse estudo que vai ser feito exclusivamente para a modelagem da destinação final. Então, é mais uma forma de controle para o município. Lembrando que no caso das cooperativas também envolve uma questão social e também, neste caso, um sistema de controle separado da empresa. Não é nada contra as empresas, é um critério do poder público de ter na mão fatias desses serviços para poder fazer o gerenciamento. Exato, né? E eu acho que a gente poderia até mais além, viu, Nelson? Eu acho que em algum momento nós vamos ter que adotar uma postura de cores diferentes dos saquinhos de lixo. Então, por exemplo, você usa o saco preto para todos os resíduos orgânicos, que é aquele que vai embora mesmo. Rejeito de fato. Os rejeitos de fato. E você tem um saco de lixo azul, por exemplo, que você pode estar colocando os recicláveis lá dentro. E eu defendo, inclusive, até para facilitar para a dona de casa e para as pessoas que colocam o lixo para fora, de que seja no mesmo dia. Entendeu? Olha só, você facilita, você não esquece de colocar na calçada e você também melhora a questão da coleta seletiva. E outra coisa também que eu tenho observado na cidade de Bauru, principalmente no centro da cidade, a quantidade de sacos de lixo que são violados por pessoas que estão em situação de rua
e a procura de recicláveis, eles rasgam o saquinho, eles deixam aquele lixo espalhado para tudo quanto é lado. Talvez nessa questão da gente separar por cores, talvez melhoraria essa questão também. Na primeira chuva, a boca de lobo também ajuda a entupir. Exatamente, a gente vê todo o problema que a gente observa todos os anos com as chuvas. Horto Florestal, uma transformação de um projeto interessante para um centro futuro de triagem de animais, outro serviço bastante significativo em relação à questão regional, 35 municípios, mas, de outro lado, uma preocupação, neste momento, também razoável, do custeio desse equipamento. É uma área de 44 hectares que está sendo cedido pelo Estado com uma série de obrigações, Marco. Então, veja bem, acho que a gente precisa levantar quanto de fato vai custar esse horto para nós, porque, veja bem, segundo a informação que eu tive do próprio prefeito Clodoaldo Gazeta, os servidores do Estado que hoje trabalham no horto, continuam trabalhando no horto, sendo administrados pelo município agora, a partir do momento que foi feita essa cessão, ou seja, foi feito o poder público municipal, não tem a posse desses 44 hectares, mas terá a cessão para poder fazer o uso. É mantido pelo Estado com os recursos e os salários estaduais, esses funcionários que devam permanecer. Então, precisa ver se essa manutenção que está sendo feita não terá o apoio do Estado nessa questão. Então, a gente fala de 3 milhões que custa hoje, mas provavelmente parte disso deve ser pago pelo próprio Estado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão de um possível centro de triagem e recuperação de animais silvestres. Nós temos um problema muito sério das rodovias que cortam a região de Bauru e acidentes permanentes com animais silvestres, e a ideia é, a médio prazo, conseguir aportes financeiros para que a gente construa ali, né, então, um centro de triagem de animais. Terceiro ponto, você passa a ter uma espécie de poupa-tempo ambiental. O que eu quero dizer com isso? Você que tem uma demanda ambiental que tem que ir em vários órgãos aí, você vai ter Secretaria do Meio Ambiente num local, você atravessa a rua, você tem Polícia Ambiental e você tem CETESB, tudo próximo um da outra. E quarto ponto, que é importante a gente deixar registrado aqui, aonde estava instalado a Secretaria do Meio Ambiente, aqueles barracões... Aqui na Vila Falcão? Na Vila Falcão, na Alfredo Maia. Esses barracões hoje foram feitas uma concessão para a empresa que era a LL, hoje é Rumo, a LL Rumo, né? E o que acontece? O Ministério Público Federal estava cobrando da LL Rumo a reforma dos barracões que tem, que são as antigas oficinas ali. Tem 2 ações judiciais na Justiça Federal a respeito desse assunto, exatamente. E a Rumo... a LL Rumo, por si só, estava fazendo o quê? Transferindo a responsabilidade para a Prefeitura, tendo em vista que a Prefeitura estava utilizando o prédio da frente como a Secretaria e esses barracões para colocar alguns maquinários, até mesmo algum caminhão da coleta seletiva e alguns maquinários da própria Secretaria do Meio Ambiente. E automaticamente havia uma cobrança para que a Prefeitura fizesse a reforma desses barracões, que são reformas milionárias, são barracões super antigos, que teria que trocar toda a estrutura de telhado e por conta dessa pressão, a Prefeitura conseguiu a cessão desse espaço lá no horto. Obviamente que deve ser feita alguma adequação lá no horto para que a Prefeitura instale lá a Secretaria do Meio Ambiente, mas na conta, no cálculo que foi feito, vai ser um valor infinitamente menor do que ela teria que investir aqui para recuperar esses barracões. Por isso, então, ela optou de ir por lá. E na sessão, a gente recebeu a cobrança de um munícipe, né, que mandou a pergunta para o Dr. Segal, mas se for assim, a SEBS tem que sair de lá também. A SEBS ela tem um contrato, uma concessão de uso pelo município desde 1995, quando não havia onde está a SEBS hoje, não está na concessão da LL Rumo. Então, deixar bem claro que são 2 coisas separadas e a gente tem que explicar isso aí para a população. Embora ambos imóveis da União, o prédio da SEBS não integra essa mesma concessão em relação a Rumo, está de fora do pacote. Exatamente, são coisas distintas. Marquinhos, muito obrigado por ter vindo conosco, atualizar os temas, são temas importantíssimos e estruturais, além das demandas naturais do dia a dia, para a gente poder atualizar com quem nos acompanha do lado de lá.
Eu que agradeço, a gente agradece aí a toda a equipe aqui da TV Câmara, os munícipes que acompanham a entrevista. A gente fica muito feliz, né, quando a gente encontra as pessoas na rua e falam que estão acompanhando os trabalhos legislativos. A gente tem uma Câmara Municipal que tem uma equipe fantástica no que diz respeito tanto à Rádio Câmara, quanto à TV Câmara, quanto as pessoas aqui da equipe da imprensa que alimenta o site. A gente fica muito feliz que os bauruenses estão aos pouquinhos vai acompanhando, vai aumentando o número de pessoas que acompanham o trabalho legislativo, porque aí pode cobrar a gente, encontrar a gente na rua e cobrar de todos os serviços e os trabalhos que são executados aqui dentro. Muito obrigado a todos. Obrigado ao vereador Marquinhos Souza aqui no Fala Câmara Entrevista. E se você pegou essa entrevista no meio do caminho, no final, soube dela, não se preocupe. Você pode assistir essa entrevista a hora que você quiser, na íntegra, também na página da TV Câmara do YouTube. É só clicar em vídeos que você vai assistir, vai estar disponível este e os outros materiais aqui. Até o nosso próximo encontro.